dia, meus amores, estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 54ª aula remota, dia 6 de agosto de 2020, quinta-feira, aula remota de matemática. Então, vamos pegar o volume 2, no capítulo 3, na página 50, todas as formas. O Parque Memorial Quilombo dos Palmares foi implantado em 2007 em um platô, área plana, do alto da Serra da Barriga. Existem muitos relatos históricos das relações entre os povos indígenas e os quilombolas, que foram povos que lutaram em resistência à escravidão. Esses dois povos, em alguma região, acabaram criando laços de cooperação e, por isso, a presença de ocas indígenas nos quilombos, tá bom? Para conversar com o professor sobre a imagem, vamos responder. O formato das ocas é semelhante a que forma geométrica? E aí você olhando bem para as ocas, a gente vê que é um cone, né, gente? Tem muita semelhança com cone. Você imagina que o chão da oca tenha um formato? Dentro da oca, que formato terá, né, o cone? Claro, né, gente, que é um formato circular. Quando a luz do sol bate um pouco mais do lado da oca, ela projeta no chão uma sombra. Essa sombra deve ter formato semelhante a qual figura geométrica? Triângulo, né? Ela entra só na metade da porta e aí se transforma num triângulo. Na página 52, classificações das figuras espaciais. Assim como os prédios, as figuras espaciais podem apresentar muitas formas, características e propriedades diferentes. Por isso, observando-as atentamente, podemos classificá-las. A primeira característica que devemos notar é se a figura espacial observada tem apenas superfície plana. Nesse caso, essas superfícies são chamadas de faces, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na figura. Poliedros. Algumas construções têm um formato semelhante ao dos poliedros. Observe. Forte medieval de Hungria. Olha que lindo, né, gente? A entrada do Museu de Louvre, na França. O Museu de Arte Contemporânea MoCA, em Sylveland, nos Estados Unidos. Eita, que top, né, gente? E aí a princesinha aqui fala. Os poliedros são figuras espaciais que apresentam apenas superfícies planas. Olha, ainda tem o Museu de Arte de São Paulo, MASP, né? Olha que top. Lindão. Aí a gente vai agora pro prisma. Prisma. Dentro do grupo dos poliedros existem outros conjuntos de sólidos. Por exemplo, os prismas e as pirâmides. E aqui temos as figurinhas do prisma. E aqui tem as figurinhas das pirâmides. Vamos entender como diferenciá-las. Prismas são poliedros que têm duas faces opostas paralelas, de mesma forma e tamanho. As faces que contêm metade do vértice de um prisma são chamadas de bases. Assim, os prismas têm duas bases. As faces não têm base. As faces que não têm base são chamadas de faces laterais e têm formato retangular. Os prismas são nomeados de acordo com o polígono de suas bases. Prisma de base triangular, pentagonal, hexagonal, etc. Né? Que a gente sabe que o triangular é de 3 lados, pentagonal 5 lados, hexagonal 6 lados e aí por diante, né, gente? Agora a gente vai para a pirâmide. Pirâmides são poliedros que têm todos os vértices exceto um, em uma de suas faces. A face que contém todos os vértices da pirâmide, exceto um, é chamado de base de uma pirâmide. Assim, a pirâmide tem apenas uma base, que é justamente a que fica embaixo aqui, ó, gente, né? A base que sustenta. As pirâmides são nomeadas de acordo com o polígono de suas bases. Pirâmide de base triangular, pentagonal, hexagonal, tipo prisma, certo? As faces que não são bases são chamadas de faces laterais e têm formato triangular. Elas ficam nos lados, né? Então, elas são as laterais.
E você, o que acha? Com base nas figuras da página anterior, aqui é a figurinha certa, gente, a tarefinha e você, o que acha? Vamos resolver essas questões. Quais das construções têm a forma parecida com a de um prisma? Então, a gente olhando para cá, as figurinhas da página anterior, quais delas têm a forma de um prisma? E a gente vê que o forte medieval, justamente essa figura, tem a forma de um prisma juntamente com o MASP de São Paulo, olha aí, não é isso? Na B, quais têm a forma parecida com a de uma pirâmide? E aí a gente vê que é somente a entrada do Museu de Louvre, na França. Olha que top, gente. Na C, e qual que tem a forma do poliedro, mas não é prisma ou não, também não é pirâmide. Pronto, nem é prisma, nem é pirâmide, é o Moca. Ele parece uma pirâmide, mas como ele está invertido, né, gente? A base dele não é a que fica embaixo, né? Não tem base embaixo, então ele nem é prisma, nem é pirâmide. Ok? Essa aí é a C. ABC respondido. Então, vamos para corpos redondos. Corpos redondos. Algumas construções têm um formato parecido com o de um corpo redondo. Observe, olha aí as construções lindas, né, gente? Corpos redondos são sólidos que têm a superfície ou parte dela arredondada, semelhante também às ocas das comunidades quilombolas da abertura do nosso capítulo. Então, aqui a gente vê o edifício HQ, Erimados da Árabe Unidos. Gente, as coisas arábicas, né, gente? Muito top. Depois, edifício Grec, na França. Cada nome louco, meu Deus. Depois vem o castelo antigo, Lituânia. Olha que castelo lindo, né? Quais são as formas geométricas espaciais que compõem a torre do castelo? Então, a gente vai olhar para o castelo, Lituânia, que está nessa página apresentada, e vamos ver. Então, aqui, gente, a gente consegue entender que é a forma de um cone. Já na parte lateral aqui, né, ó, onde forma a paredezinha, é um cilindro. Então, um cilindro e um cone, ok? Na 2, algumas das construções desta página têm a forma parecida com a de um poliedro. Sim ou não? Não, nenhuma dessas construções é um poliedro, porque elas não apresentam superfícies planas, né? Todas arredondadas. E para ser um poliedro, tem que ter uma superfície plana, não é isso? Então, nenhum é poliedro. Na 3, que formas geométricas planas podemos observar nos prédios do Moca e do MASP? Então, Moca, a gente percebe o que, gente? Triângulo. E no MASP, a gente percebe qual forma? Retângulo. Não é isso? Então, triângulo no Moca, retângulo no MASP. Certo? O edifício HQ apresentado nessa página, esse daqui, ó, tem o formato de uma esfera? Explique. O que você acha? Claro que não, né, gente? Pois não é completamente redondo como uma bola. Para ser uma esfera, ele tinha que ser completamente redondo como uma bola. O seu formato é mais parecido com o de um cilindro, não é isso? Agora vamos para os contornos. Vimos que podemos observar figuras planas que formam figuras espaciais, olha. Figura plana e forma essa figurinha espacial do lado, né? Com um retângulo e um quadrado se forma esse paralelepípedo. Com essa figurinha triangular, você forma essa pirâmide, né? Várias figurinhas igual a essa, você forma uma pirâmide. Podemos colocar uma figura espacial sobre uma folha plana e passar um lápis em volta dela, formando uma figura plana no papel. Repare que a figura obtida é apenas uma linha fechada. O seu interior não foi considerado. Então, a gente está olhando só o contorno, que justamente é o nome que se dá a isso, tá bom, gente? Contorno. Agora, quando a gente considera a região que está dentro, a região interna, aí sim,
Você está considerando a região plana da figura. Planificações. Se repetirmos o processo de contornar a figura apoiada sobre o plano do caderno, assim como feito na página anterior, teremos o contorno de cada uma das faces do prisma ou da pirâmide. Observe o que podemos fazer com o prisma triangular a seguir. Olha aí, preste atenção no desenho. O contorno dessa face do prisma é o mesmo da face oposta, que é um triângulo. Agora, nós podemos apoiar o prisma sobre a face lateral e repetir o processo. Observe. Se repetirmos o processo para cada uma das faces desse prisma, teremos a sua planificação. Então, aqui a figura, aqui é a planificação da figura. É como se você tivesse uma caixinha aberta e você vai montar a figura, fazendo as colagens necessárias, não é isso, gente? Então, aqui o processo semelhante pode chegar à planificação também de uma pirâmide. Olha aqui a figura montada e aqui a planificação para se montar. Mas não é para todo sólido que essa técnica daria certo. Nos casos dos corpos redondos, ao representarmos a planificação, temos que tentar imaginar qual figura, ao ser moldada, contornando as faces planas ou a face plana, resulta no sólido pretendido. No caso de um cilindro, as bases têm formato circular. Portanto, para continuar as duas bases ao mesmo tempo, temos que moldar um retângulo sobre o contorno dessas bases. O contorno de um retângulo que vai formar, né, a parte circular, né, gente? Arredondada. De forma semelhante, podemos proceder com os outros corpos redondos, sempre na intenção de contornar eles. E aí você vai fazer a página 57, 58 e 59 em casa. Olha só, meus amores, a gente vai ficando por aqui na nossa linha de matemática de hoje, tá bom? Façam as atividades, na próxima aula a gente faz a correção, ok? Meu beijo para vocês, bom almoço, até amanhã, se Deus quiser, com mais uma aula remota.